Deus e meu Pai, o Senhor prometeu fazer do deserto um jardim, um vale que venha florir, meu Senhor. Um vale que surja do meio do deserto, seco, vazio, desabitado, mas de repente haverá um belo jardim, rosas brotarão no deserto. O Senhor prometeu, meu Pai, e aqueles que creem, aqueles que têm trazido essa rosa, levaram essa rosa na semana passada, que ficou por 7 dias na sua casa, meu Pai. Essas rosas que estão aqui agora sobre o altar, que trazem com elas o que aconteceu durante os 7 dias passados na casa desta pessoa. Meu Deus, se essa rosa testemunhou um clima difícil, um clima ruim, se essa rosa testemunhou um lugar solitário, a solidão, o vazio, o silêncio de uma pessoa que mora só, o silêncio de um casal que compartilha o mesmo lar, mas não se fala, não dorme juntos, não conversa, não tem intimidade, não tem paz. Essa rosa, meu Pai, que entrou neste lar representando a tua promessa, meu Senhor, vem agora arrancar esse deserto, vem arrancar esse vazio, essa sequidão na vida amorosa, meu Pai, essa secura que atrapalha, que seca a vida amorosa, essa pessoa que se sente vazia, abandonada pelo próprio marido, esse homem que se sente abandonado afetivamente pela esposa, esse casal que não se toca, esse casal que não consegue se entender, que não consegue chegar a um acordo sobre nada. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, agora, meu Senhor, que assim como essa rosa está seca, como essas rosas vão ser queimadas, meu Deus, pelo fogo que representa o teu Espírito Santo, venha queimar e destruir todo o mal que tem assolado, que tem atrapalhado a vida amorosa desta pessoa. Estenda as mãos aqui para o altar, estenda as mãos aqui para essas rosas secas, porque isso aqui representa o passado, o deserto, representa o lugar solitário, o lugar de sofrimento, o lugar de sequidão, o lugar que era antes da obra de Deus feita na sua vida, antes da profecia cumprida na sua vida. Meu Pai, em nome de Jesus, nós entregamos pela fé esse propósito, essa rosa, meu Pai, seca, e trocamos pela rosa do deserto, a rosa que o Senhor faz florescer no deserto, aquilo que era impossível, aquilo que ninguém pode fazer, só o Senhor, meu Pai. Nós cremos e por isso entregamos nas tuas mãos as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas impossibilidades, e confiamos que o Senhor já nos atendeu, em nome de Jesus. Agradeça a Deus aí agora, você que crê que Ele já está agindo na sua vida, que a promessa já está se cumprindo na sua vida. Agradeça a Ele aí agora. Meu Pai, nós te agradecemos. Eu creio, Jesus, que o Senhor já está fazendo aqui florescer onde outrora era um deserto. O casal que era a vergonha da família vai se tornar o testemunho, meu Pai. Esta pessoa que virava piada na roda de amigos, essa pessoa que era o comentário na roda de amigos, o alvo das piadas na roda de amigos, ela vai se tornar o testemunho. Essa é a fé, meu Pai, e nós entregamos a Ti a nossa fé, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. E quem crê diga amém e graças a Deus. Wagner e Simone. Sim, senhor. Então, fala aí como é que era o deserto do casamento de vocês. Bispo, o nosso deserto era só briga. Como o senhor deu uma introdução aqui agora mesmo, falando, era um conflito, uma guerra entre eu e ela dentro de casa. Era totalmente guerra. Eu era mais calado e ela mais falante.
Só que ela não dava o braço ao torcer quando eu ia falar. Então o que eu fazia? Você não quer deixar eu falar? Eu me retraía e ficava quieto. Então era o quê? A guerra do silêncio. Você dava o tratamento do silêncio. O gelo. Aquele gelo total. E isso... Quanto tempo assim você ficava em silêncio? Uns 7 anos. Não, peraí, 7 anos? 7 anos. Não, mas nesses 7 anos você falava e tal. Não, eu digo assim, período de gelo assim, sem falar. Pelo menos uma semana. Pelo menos uma semana. Uma semana. Qual o mais longo que vocês ficaram? Uns 2 meses. 2 meses dando gelo na tua esposa. Isso. Como é que era, Simone? Você falante, querendo ouvir, e não saía nada da boca do sujeito. E assim, bispo, eu tentava conversar com ele, né? Eu queria uma atenção, eu queria sentar, conversar, tratar. Porque no início do nosso casamento, ele ficou desempregado, então já começaram aí os problemas, as dificuldades. Então eu queria que ele resolvesse, eu queria que ele fizesse alguma coisa, e a situação foi só piorando. Porque aí eu falava, e é como o senhor dizia agora, né? Eu falava ali, eu esperava um coice dele, né? Eu esperava a resposta dele e eu não tinha. E a gente chegou num nível tão crítico, bispo, que ao invés de falar mais alto comigo, ao invés de vir para cima de mim, ele começou a quebrar as coisas dentro de casa. Então eu aumentava a voz porque eu esperava dele uma reação e não tinha essa reação. Então ele quebrava celular, quebrava a porta, quebrava os móveis de casa, e aí aquilo eu ficava mais irritada. Então assim, eu via que eu achava, na verdade, que o problema era ele. Então eu me achava a super, né? Eu achava que eu estava acima dele. Então eu queria que ele me desse uma resposta, um retorno, e esse silêncio dele me incomodava demais. Então eu diminuía ele para ver que se ele tinha mesmo uma reação. E ele não tinha essa reação. E aí eu percebi que as coisas começaram a piorar quando ele começou a ter essa atitude. Ele começou a quebrar as coisas em casa. Brigas caras, né? Porque quebrava celular, quebrava a porta. Quebrei até guarda-roupa. Então Mas você tinha que consertar tudo de novo, comprar de novo. O pessoal que trabalha com móveis ficava contente com isso, né? Mas... Não pensava, né? Para não fazer algo pior, você quebrava, descontava nas coisas. Isso, para não querer agredir ela fisicamente. E eu ia o quê? Agredir o quê? As coisas, quebrar as coisas. Quebrei celular na mão e sem jogar na parede. A porta do guarda-roupa voou, uma vez quase pegou nela. Então era muito complicada essa situação para nós. Então eu vim também de um lar desse jeito. Eu trouxe essa bagagem também junto comigo, porque meus pais eram assim. Então já veio tudo nesse conflito. Então foi aonde que foi acarretando até no momento que ela não aguentou, eu quero dar um basta, e ela saiu de casa. Porque não aguentava mais ver essa situação. Ela saiu de casa e foi embora para a casa dos pais dela. E ela ficou lá um período na casa dos pais dela. E eu achei que ele fosse atrás de mim, bispo, porque eu achava que eu era, né? Eu achava que eu era tudo para ele, então eu sempre ameaçava, né? Nas nossas brigas eu sempre o ameaçava. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Mas aí teve um dia que eu cansei, porque assim, a gente, dentro de casa, eram 2 pessoas casadas no papel, mas frias, totalmente frias. Então era essa verdadeira disputa, a gente disputava, né? E aí numa briga feia que a gente teve mesmo, que foi essa da porta do guarda-roupa, que quase voou sobre mim, eu falei para ele, eu tô pegando as minhas coisas agora e tô indo embora. E ele virou para mim e falou, tudo bem, pode ir. Eu juntei as minhas coisas, a minha mala e falei, bom, ele não vai atrás de mim, né? Ele casou comigo, ele não vai deixar eu voltar para casa da minha mãe. E um detalhe, bispo, é que assim, nós já éramos da igreja, mas havia um preconceito da terapia do amor. Então assim, a gente achava que a gente não precisava da terapia, que se a gente fosse na terapia todo mundo ia saber do nosso problema, as pessoas iam saber que a gente estava enfrentando alguma dificuldade, então a gente tinha esse preconceito, então a gente achava que já era o suficiente ir alguns dias na igreja. Estão, né? Sabendo agora que você está dando testemunho. Né? Você está aqui com um problema, quem é que está sabendo do teu problema? Ninguém, cada um aqui está preocupado com o seu, com os próprios problemas. Isso é monstrinho na cabeça. Não vou lá porque todo mundo vai ficar sabendo do meu problema. Não, a gente fala do problema depois que está resolvido. Aí testemunho, não é? E outra coisa, só para aproveitar aqui um gancho, porque às vezes a pessoa confunde, né? Eu vejo que pode talvez dar esse entendimento errado. Nós falamos do cessar-fogo. O que ele fazia não era cessar fogo. Não é? Quando ele ficava em silêncio, era guerra fria.
Não era cessar fogo, era guerra fria, era punição. Eu fazia isso, eu posso falar porque eu fazia isso com a Cristiane, já falei várias vezes. Eu dava o tratamento do silêncio para ela, porque eu pensava, a pessoa que faz isso, normalmente, ela pensa assim, eu vou punir a outra pessoa com o silêncio. Ela vai ver que eu estou chateado, e agora, para eu voltar ao normal, ela vai ter que vir se arrastando, né? É orgulho isso, né? É raiva contida, você não quer quebrar as coisas, você não quer quebrar, fazer algo pior, então você implode por dentro de raiva. Isso não é cessar fogo. Isso, para você que convive com uma pessoa, como no caso dela, que é expansiva, gosta de falar, precisa conversar, e você dá o silêncio, meu amigo, seria melhor você brigar. Seria melhor você falar do que ficar em silêncio. Mas é claro, nem brigar e nem ficar em silêncio vai resolver. O que você tem que saber, o cessar fogo é o seguinte, ter paz, ser civilizado, para conversar sobre o que está pegando entre vocês, o problema entre vocês, de forma que não venha atacar um ao outro, mas tem que ser resolvido o problema. Ficar em silêncio não vai resolver o problema. Ficar em silêncio, o problema que você adia, ele só aumenta, ele só piora. Problema adiado é problema piorado. Então não se adia, eu aprendi isso. Não se adia problema dentro do casamento. Não se dorme de mal um com o outro. Vocês têm problema? Resolva isso antes de dormir. Amém? Quando a gente começou a colocar para vencer essa inclinação a dar gelo, né, que eu tinha esse problema, para não ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias sem falar com a Cristiane, eu comecei a aplicar essa regra no meu casamento. Se tiver algum problema, eu vou falar com ela, a gente vai resolver isso hoje e não vamos dormir sem resolver o problema, porque quando for dormir a gente vai dormir abraçadinho, não vamos mais dormir ser o casal de beirinha da cama, não é? Casal de beirinha da cama, cada um, a cama desse tamanho, cada um na beirinha para não se tocar. Não, a gente vai dormir abraçadinho, um com o outro. Atingiu aí? Em cheio? De vez em quando sai assim, atinge, né? Então, nós não vamos ser casal de beirinha da cama. Então eu decidi isso e para colocar isso em prática, até que a gente entrasse num nível em que isso não era mais um problema para nós, foram muitas noites de conversa até 1, 2 da manhã, tendo que acordar cedo o dia seguinte e tal, mas nós colocamos essa regra, eu coloquei essa regra para mim mesmo, porque eu tenho a tendência de guardar, né? A pessoa que não quer o conflito, ela não quer confronto, ela guarda, ela deixa passar agora, mas fica aqui dentro, e isso é péssimo. Então eu coloquei essa regra, não, a partir de agora eu não vou deixar para o dia seguinte. Então se alguma coisa aconteceu, então antes de a gente apagar as luzes, a gente vai conversar sobre isso e resolver o problema. Então isso é o cessar-fogo. Cessar-fogo não é silêncio. Silêncio é guerra fria, tá? Você só vai piorar a situação. Bom, aí voou a porta do guarda-roupa, você foi para a sua casa da sua mãe e ele não foi atrás. Que foi o ponto assim pior. E aí eu juntei minhas coisas, né? Fiz a minha mala. E aí eu me lembro que eu andei 40 minutos olhando para trás para ver se ele vinha com o carro atrás de mim, né? Que na época eu não dirigia. E assim, ele não foi atrás de mim, bispo. Ele não foi atrás de mim. Então, dói assim, pra mulher, não dói? Doeu muito. Porque até então eu achava assim, ele nunca vai me deixar, né? Jamais vai largar de mim. E eu fui realmente para casa da minha mãe, né? E foi quando eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para resgatar meu casamento, né? Eu sempre sonhei ter uma família, ter um casamento feliz. Eu não queria levar para minha família o que minha mãe e meu pai passaram, né? E aí eu falei, eu vou dar, né? Eu me quebrantei, bispo, né? Foi assim, porque até então a gente resistiu muito às terapias, né? Vir para as palestras. Então, eu decidi que eu ia mudar.
né? Mas até então, quando eu cheguei na palestra, eu falei assim, bom, eu vou orar. Então, assim, as minhas primeiras orações, eu me lembro que era para Deus mudar ele, né? Porque eu achava que o problema era ele. O problema estava nele. Então, as minhas orações no início era para que Deus mudasse ele. Deus muda ele, prepara ele, que ele seja um marido assim, assim, assim. Mas aí, o Espírito Santo foi me mostrando que, na verdade, eu precisava mudar. Eu era muito autoritária. Eu achava certa, né? Eu não o compreendia. E aí foi quando eu decidi mudar por mim. Eu falei, meu Deus, meu casamento está nas suas mãos, mas eu quero mudar dentro de mim. E foi o que eu fiz. Eu me lancei, eu me quebrantei, que não foi fácil, né? Porque eu cheguei na palestra muito orgulhosa, né? Não reconhecendo os meus erros. Então, quando eu reconheci os meus erros, fui me quebrantando, aí eu chamei ele para conversar, falei, vamos dar um voto, vamos fazer um voto de resgatar o nosso casamento, né? E aí, ele foi vendo a mudança, né? Foi vendo, demorou um tempo para ele vir me acompanhar. Mas aí, vendo a mudança dentro de mim, acho que ele é melhor para falar, né? Eu era muito relutante para brigar. Ela falava para mim da terapia, que ela tinha começado para nós lutar. Eu falei, não vou, não tenho problema no casamento. E tinha. E era aquele orgulho. Não tinha problema no casamento. Então, eu tinha aquele orgulho dentro de mim. Uhum. Aí, conforme eu fui vendo a mudança dela, que ela parou de me agredir com palavras, de vir para cima de mim, eu falei, eu tenho que ir. Foi onde que eu comecei... Quer dizer, o cessar-fogo aconteceu na prática, Isso. Né? Foi o quê? Tal da bandeira branca. Uhum. Então, cessou o fogo. A gente, como o senhor falou, eu e ela sentamos, conversamos hoje, para não dormir brigados. Nós chegamos, igual o senhor falou, até de madrugada, conversando, para o quê? Para resolver os problemas, e conseguimos. Hoje nós não precisamos ficar até madrugada para poder resolver o problema. Basta um olhar para o outro, nós já entendemos o que temos que um e o outro falar para poder resolver. Graças ao quê? Que entrou no nosso meio, o Espírito do amor, o Espírito Santo. Porque sem ele, nós não conseguiríamos o quê? Ter força para lutar, porque nós queríamos vencer o quê? Com as forças do nosso braço. E com a força do nosso braço, nós não estávamos conseguindo vencer. Então foi onde que nós viemos para a palestra, e com a direção que é passada aqui, nós seguimos a risca, e foi onde que nosso casamento mudou. O que você mudou como homem, como marido? Eu comecei a saber ouvir ela e escutar, e comecei a ter comunicação com ela, porque é uma coisa que sempre foi uma dificuldade para mim. Então eu comecei a ter mais comunicação, conversar com ela, entender o lado dela também, porque ela queria falar bastante. Então o quê? Aí começou a ter o equilíbrio. Então, o que ela gostava, eu tinha que fazer também. Não só ela fazer para mim. Então, foi o quê? O que foi mudando dentro de mim isso daí. Então, mudou de dentro para fora. E hoje, todo mundo que vê o exemplo que nós somos, as pessoas que estão à nossa volta, e fala, o que vocês fazem de diferente? Que vocês são alegres, contentes, vocês sempre estão juntos, tudo que vai fazer é junto, e vocês não tem mais aquela cara fechada, a cara que se tivesse algum problema no nosso meio. Hoje, graças a Deus, é essa mudança que tem dentro de nós. Então, hoje não tem mais móveis quebrados? Não, bispo, não tem. Silêncio, tratamento não silêncio? Tem. E assim, o mais bacana é que eu continuo sendo a mais falante dos dois, né? Eu continuo sendo a que mais conversa, mas tem esse ajuste, né? O Espírito Santo nos ajudou, né, a ter esse ajuste. Eu sei que ele é um pouco mais calado, então eu compreendo, ele também me compreende, e isso é o que é o mais bacana, a obra que o Espírito Santo realmente fez dentro de nós. É isso que provavelmente atraiu vocês um ao outro, né? As diferenças nos atraem. Sim. Né? Imagine se ele fosse falante igual você. Como eu não ia, imagine se dois fossem falantes ou dois calados, não ia dar certo. Então o Espírito Santo fez realmente esse ajuste dentro de nós. E é importante reconhecer essas diferenças e saber lidar com elas, né? Sim. Tá ligado? Deus abençoe vocês. Continuem firmes. Obrigado. Amém. Por favor. Então, vamos, Cristiane. Por favor. Então, você saber dessas diferenças que atraem e depois irritam, né? É uma inteligência espiritual que você tem que ter. Aquilo que te atraiu a essa pessoa no início, depois passa a te irritar, porque é uma diferença. Você primeiro se atrai pelo que você não tem. Então você acha curioso. Você é uma pessoa introvertida, você se atrai pela pessoa extrovertida. Você é uma pessoa extrovertida, barulhenta, você se atrai pela pessoa calminha que te acalma.
Aí quando vocês se casam, vocês se irritam um com o outro. Você é calmo demais. Você não para de falar. Né? Não sabem equilibrar a balança. Bom, vamos então hoje aqui tratar sobre um dos temas que nós temos falado ultimamente. Estamos aí às vésperas da Semana Santa, e o foco da Sexta-feira da Paixão, obviamente, é a cruz. E nós entendemos pela palavra de Deus que a cruz, ela é o que une as pessoas. A cruz, se você entender, não a cruz como um objeto, obviamente, mas o que ela representa, e você crer naquilo que aconteceu ali, então você vai ter a condição de colocar as suas armas, os seus argumentos, colocar as suas barreiras, as suas muralhas, tudo ali ao pé da cruz, baixar as suas armas, as suas defesas. Não é? Começa com um colocando ao pé da cruz o seu ego, colocando ao pé da cruz o seu eu, o outro vê o exemplo, e aí então é incentivado pelo exemplo a fazer a mesma coisa. Então, quando nós estamos ao pé da cruz, aí é que a verdadeira união, a união no sentido máximo, acontece na vida do casal. A união de corpos, uma só carne, de mente, um só pensamento, a união de alma, que é o sentimento. Você ama essa pessoa e ela é a única para você, não tem outra para você, você não está procurando mais ninguém fora do casamento. E a união de espírito. Então é um espírito, uma alma, um corpo, uma mente. Como que isso acontece? Essa união a ponto dos dois se tornarem um só. É quando os dois estão unidos com Deus. Nós vamos ver isso num texto aqui, em João 17. Você vai ver ali Jesus fazendo uma oração por mim e por você. Diz assim, lá no versículos 20 e 21, está dizendo assim, ele diz: e não rogo, Jesus está orando ao Pai e falando, não rogo somente por estes, pelos seus discípulos, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então Jesus estava orando pelos discípulos dele, que estavam com ele na altura, os apóstolos. Mas não só por eles, ele estava orando por aqueles que haveriam de crer no futuro, quando ouvissem a palavra. Então você que hoje crê em Deus porque você ouviu a palavra, ele orou por você. Então ele está orando por nós. E ele diz, mas para que todos estes que creem, sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então veja aqui, isso é muito profundo. Vamos ver aqui as pessoas que ele está mencionando neste versículo. Começando no início, ele fala, para que todos sejam um. Quem são esses todos? Quem são esses todos? Todos os que creem. Todos os que creem nele. Não é todo mundo, porque não é todo mundo que crê em Jesus. Mas todos os que creem nele. Então ele está orando por todos os que creem nele, para que sejam um. Quer dizer, que haja união entre os que creem. Como tu, ó Pai, aí ele fala do Pai, tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Quer dizer, ele está dizendo que assim como ele, Jesus, é um com o Pai,
Pai, Filho e Espírito Santo são 3 em 1, assim também nós que cremos nele, venhamos entrar nessa trindade. Nós também sejamos um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ou seja, através da fé em Jesus, nós entramos na família de Deus. Nós somos inseridos na família de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus através de Jesus. Então, somos um com Ele. Pense nisso. Você ser incluído na família de Deus. Você poder chamar Deus de Pai. Poder chamar Jesus de irmão. Não só de Senhor, mas de irmão. E aí ele conclui dizendo no versículo, ele fala: como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quem que é o mundo aqui? Quem é o mundo? O mundo são os que não creem nele ainda. O mundo, você esposa, cujo marido não crê, não é? Você marido cuja esposa não crê ainda. Se você se tornar um com Deus e entrar para a família de Deus, então o seu marido ou o seu cônjuge que ainda não crê em Deus, que é mundo, está no mundo, não crê em Deus, olhando para você, possa crer também em Jesus. Quer dizer, Jesus é real porque eu vejo na vida da minha esposa, eu vejo na vida do meu marido. Esse é o caminho para você salvar a sua família. Esse é o caminho para vocês se tornarem um como casal. Primeiro, vocês serem inseridos na Santíssima Trindade. É um esvaziamento, né? Você tem que se esvaziar de si mesmo. Eu penso assim que para eu ser uma com Deus, para eu ser inserida aqui nessa oração de Jesus, para eu fazer parte de eles sejam um em nós, eu não posso ser a Cristiane. Eu não posso ter o meu ego, eu não posso ter a minha forma de ver, o meu jeito, porque eu não vou conseguir ser um com Deus. Então, para eu ser uma com Deus, com o meu Senhor, eu tenho que me esvaziar de mim, de quem eu sou, que é uma pessoa falha. Todas nós aqui, todos nós sabemos o quão falhos nós somos, que nós não sabemos de tudo, que o nosso jeito não é o melhor. Por mais que a gente fale assim, não, eu penso assim, mas você muitas vezes se depara com erros que você cometeu por causa dessa forma de pensar, desse seu jeito, né? Quantas vezes a gente que fala muito, né? Você que é como eu, você gosta, você fala, você não é muito de pensar antes de falar, você vai e fala, né? E você se gaba disso. Não, eu falo mesmo, eu sou uma pessoa sincera, eu não guardo nada, e aí você fala coisa que você não devia falar. Então, para eu ser uma com Deus, que é o Criador do universo, que sabe tudo, que vê tudo, que vê dentro, fora, dos lados, todos os ângulos, para eu ser uma com Ele, eu vou ter que deixar de ser quem eu sou. Então, há um esvaziamento. Jesus se esvaziou na cruz. A cruz foi foi o ápice, né? Porque ele já tinha se esvaziado só de vir aqui, porque ele estava no céu, estava bem. E o que ele pede de nós não é para a gente ir para a cruz. Ele não pede a gente para fazer o mesmo, mas ele pede para a gente se esvaziar. Ele pede para a gente ser um. Ele fala aqui, né, que eles sejam um em nós.
Então, quer dizer, eu tenho que ser uma com Renato, nós dois temos que ser um com Deus, nós temos que ser um. Como é que a gente vai ser um com Deus? A gente vai ter que deixar muita coisa. A gente tem que deixar. E é isso que ele fala de você carregar a sua cruz, né? Todos os dias você se esvaziar. Então, por exemplo, às vezes você tinha um jeito no seu casamento que, por exemplo, você não era de conversar, e você começa a conversar, você fala assim, não, tá bom, eu vou me comunicar, nós vamos conversar. Tá, você fez alguma coisa ontem e hoje. Eu não posso ser a mesma Cristiane de 22 anos atrás. Eu não posso ser aquela pessoa que mudou. Eu não posso mais. Eu sou outra pessoa. Desde que nós resolvemos nossos problemas, nós não paramos mais de mudar, de nos esvaziar. Até hoje. Então, quanto mais a gente vai se esvaziando, a gente vai ficando cada vez mais menos nós e mais igual. E é isso que Deus faz também na nossa vida. Então, a cruz, ela se resume em uma palavra, que é sacrifício. A cruz representa sacrifício. Jesus se sacrificou, ele se deu. Por quê? Por que ele teve que morrer na cruz? Sem entrar aqui em grandes detalhes, mas para resgatar a nossa vida, para que Deus pudesse nos inserir na família dele, para que nós pudéssemos ser filhos dele, ele teve que abrir mão do único filho. Não diz o versículo bíblico mais famoso, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu único filho. O seu filho unigênito quer dizer o único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, Deus tinha um filho, Jesus. Ele queria ter todos nós como filhos. Mas como nos ter como filhos se os nossos pecados nos separam de Deus? Então, para resolver o problema dos nossos pecados, ele ofereceu o filho dele como substituto do pagamento pelos nossos pecados. Ele pagou os nossos pecados, ele pagou a nossa dívida. Então, quando nós cremos nele, nós somos perdoados e somos inseridos na família de Deus. Ou seja, Deus sacrificou o único filho para ter milhões de filhos. A cruz é o sacrifício. Quando você vai para a cruz, que também é fazer o seu sacrifício, a Cristiane falou, esvaziar, né? Jesus se esvaziou na cruz. Quando você vai para a cruz e deixa lá o seu eu, o seu jeito, os seus achismos, o que eu acho, o que eu penso, você sacrifica o seu eu, então você se torna um com Deus. Não existe eu em nós. Não existe, você não pode ser um com Deus, como ele falou, para que eles sejam um como nós somos um. Não dá para ser um com Deus se você permanecer sendo o eu, o seu ego. Você tem que sacrificar o ego para se tornar o nós com Deus. Assim como no casamento. Não dá para ser nós, não dá para ser uma só carne se você defender o seu ego, o seu jeito até o fim. Não tem como. O fim do egoísta é a solidão. O fim daquele que não quer dar o braço a torcer, aquele que não quer sacrificar o seu jeito por algo maior e melhor, o fim dele é acabar sozinho. Amém? Se você valorizar o seu casamento mais do que você valoriza os seus jeitos, então você vai sacrificar os seus jeitos pelo seu casamento, porque você vai entender, não, eu com ela, eu com ele,
nós somos muito melhores juntos do que eu sozinho. Tem que passar pela cruz. É por isso que a terapia do amor é considerada a reunião, a segunda maior reunião, a mais importante reunião da igreja. Porque a terapia do amor, ela ensina a gente a ter um relacionamento a dois. O relacionamento a dois, ele é uma representação do relacionamento com Deus. Então, o que acontece aqui, está acontecendo aqui também. Então, não dá para você estar bem com Deus, ter um relacionamento bom com Deus e estar mal aqui. Não dá. Se aqui não está bem, aqui não está bem. Por mais que você pense assim, não, Deus, eu não tenho problema com Deus. Não, porque aqui não está bem. Porque isso aqui está falando daquilo que às vezes Deus está usando o casamento para falar para você, para mostrar para você, está apontando para você um problema que você tem, um problema que machuca ele, que atrapalha a sua fé, que está comprometendo a tua salvação. E que muitas vezes você mostra aqui, no relacionamento. Então, Deus, Ele revela muitos problemas, Ele está falando com você. É que você não está querendo ouvir, mas Ele está falando, Ele tem falado com você. Ele tem mostrado para você, isso aqui você tem que tirar, isso aqui você tem que eliminar, você tem que trabalhar nisso aqui, você tem que reconhecer isso aqui. Ele tem feito. Porque Ele sabe, Ele conhece a gente. A gente não se conhece. Então, a gente se esvaziar é aqui que começa, né? Você começa a se esvaziar aqui no relacionamento, você vai ver que o seu relacionamento com Deus vai melhorar também. Você vai começar a fazer o que Deus está pedindo de você. Então, a cruz nos chama a isso, sacrifício. Isso é uma lei universal. Mas quando o assunto é relacionamento e nós e Deus, a gente quer o resultado sem o sacrifício. Esse é o problema do ser humano. Sempre procurando uma forma de cortar, né, de economizar o sacrifício. Eu posso ter uma coisa boa sem um custo alto? Se alguém te prometer isso, provavelmente é golpe. Não tem jeito. Não tem como escapar. Se houvesse como escapar, Deus teria escolhido um outro caminho para salvar a humanidade que não envolvesse o sacrifício do Filho dele. Você está procurando um caminho. Eu quero arrumar um caminho de salvar meu casamento, mas ao mesmo tempo manter os meus jeitos, o jeito que eu gosto de ser. Não tem como. Ou você vai sacrificar o seu eu para ter o nós, ou você vai sacrificar o nós para ter o eu. Escolhe, qual que você quer? Você quer o eu? Sacrifica o nós. Você quer o nós? Sacrifica o eu. Não tem jeito. Os dois não dá para ter. Compreendeu? E você, solteiro, não caia na besteira de se envolver com uma pessoa que não entenda isso, que não seja uma com Deus ainda. Porque aí você vai entrar numa luta que outros aqui estão travando hoje para resolver. Não entre em relacionamento com alguém que não tem relacionamento com Deus, a não ser que você queira passar aí anos lutando por esse casamento, tá bom? Vamos ficar de pé, por favor. Você que trouxe a rosa, segure aí na sua mão, feche os seus olhos, por favor. Meu Deus e meu Pai, nós pedimos a Ti que a Tua palavra, meu Deus, se cumpra na vida daqueles que creem. O Senhor orou por nós. O Senhor orou pela união dos Teus filhos, os Teus discípulos. E isso nos dá um conforto, uma alegria muito grande, saber que o Senhor orou por nós, por aqueles que creem em Ti. Meu Pai, eu oro por esta pessoa que também agora, ouvindo esta palavra, talvez ela entendeu
a cruz como nunca havia entendido antes. E ela quer se entregar. Ela creu, meu Pai. Então que ela também se torne agora parte da tua família. Que ela seja inserida na Trindade. E assim, quem olhar para ela possa vir a crer em Ti também, observando a vida dela. Em nome de Jesus, eu oro por esta esposa, esse marido que está aqui lutando pelo seu cônjuge, que ainda é uma pessoa que não crê, ainda é do mundo, mas está assistindo esta pessoa que tem te buscado. Que ela seja, a partir de agora, parte da tua família. Para que toda vez que um cônjuge interagir com ela, perceba uma diferença, meu Pai, e passe a crer em Ti. Eu oro por esta pessoa solteira, que está se preparando para um futuro cônjuge, meu Deus. Que o Senhor ajude-a a se tornar família de Deus também. Família do Senhor. E encontrar alguém que também seja parte dessa família. Se ela estiver ao pé da cruz, então ela vai buscar alguém que também está ao pé da cruz para se casar com esta pessoa. Abençoe, meu Pai. Abençoe, faça florescer neste deserto, faça florescer, faça acontecer esse milagre, Espírito Santo. Eu peço em nome de Jesus, que esta atitude de fé desta pessoa vir aqui, trazendo essa rosa seja agora ungida, consagrada, quando ela levar para sua casa, meu Pai, e essa rosa lá ficar por 7 dias, e ela trouxer de volta essa rosa aqui para o altar, que ela venha ver a profecia da rosa no deserto se cumprir na vida dela. Não importa o que a sua vida tenha sido até aqui, daqui para frente, meu Pai, aquela que foi envergonhada seja honrada, aquela que foi humilhada, meu Senhor, venha ser referência, testemunho na sua família, para os seus amigos, que ela venha ser admirada, como nós admiramos uma rosa, esta pessoa também possa ser admirada, meu Pai. E uma rosa no deserto ainda é mais admirada do que uma rosa normal em outro contexto. Então abençoe esta pessoa para que ela seja este caso sobrenatural, esse testemunho extraordinário, meu Senhor. O impossível, o que todos que virem possam dizer, é obra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Levante a rosa aí na sua mão, em nome de Jesus nós consagramos, meu Pai, e aqueles que creem, aqueles que agem a fé, assim também vejam acontecer em suas vidas. E muito em breve esta pessoa possa estar dando o seu testemunho para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Você vai deixar a rosa num lugar visível lá na sua casa, pode colocar em água, deixe 7 dias e traga quinta-feira que vem, vai ser a 3ª e última quinta-feira desse propósito. E quinta-feira que vem nós vamos falar um assunto, inclusive, para quem sofre com problema de ciúme. Nós vamos falar sobre a força e a fraqueza do ciúme. Ciúme é algo que até Deus sente de nós. Tem o lado da força, o lado bom do ciúme, mas existe o lado da fraqueza, que diminui, que inferioriza, que faz você se tornar um mendigo do amor.
Nós vamos falar desses dois lados do ciúme semana que vem. E se você conhece uma pessoa muito ciumenta, uma pessoa insegura, um casal que sofre com isso, ou você já sofreu, convide essa pessoa para vir semana que vem. E não esqueça de trazer a sua rosa. Amém? E você vai levar, nós vamos lá num espírito de fé, levar a nossa família ao pé da cruz. Você vai escrever nesta cruz aqui, vai escrever primeiro o seu nome. Primeiro o seu. Porque crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Primeiro a gente tem que estar na família de Deus, como nós aprendemos hoje. Primeiro eu entro na família de Deus. Depois a minha família vê Deus em mim para também crer e entrar na família de Deus. Então começa comigo, como Deus prometeu a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Começa com você e de você para os outros. Então essa fé é o que a gente tem que ter. Primeiro você, seu nome. Depois os nomes dos familiares, você coloca aqui. Essa cruz você vai levar lá para o estádio e lá vai ser recolhido e vamos colocar numa cruz enorme, ao pé de uma cruz enorme que vai estar lá no centro do campo de futebol. Vamos colocar ao pé da cruz e vamos clamar. Mais de 50 mil pessoas clamando pela família ali. Jesus disse que se 2 ou 3 concordarem sobre qualquer coisa que pedirem, será feito pelo Pai que está nos céus. Nós seremos mais de 50 mil. Então eu convido você para estar, para ir com seus familiares e fazer esse clamor no dia 3. Você vai colocar essa cruz aqui dentro. O envelope tem também algumas informações, o folheto informativo sobre como você deve fazer o melhor proveito do evento. Leia as informações que fala inclusive do transporte. Ore a Deus e pergunte. Sexta-feira da Paixão, dessa vez como casal. Então é a sua fé. Você chegar cedo, tendo lugar você vai entrar. Bispo, eu já tenho a credencial. Chegue cedo. Porque se você chegar tarde mesmo com a credencial, você não vai entrar. Tá bom? Tá avisado? Mas eu quero que todos estejam lá, tá bom? E vai arrebentar, graças a Deus. Levante as mãos, por favor, feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe este azeite que vai ser distribuído lá no estádio, meu Pai. Que o Senhor abençoe esse azeite para que seja um instrumento de cura, de libertação, de milagres, de transformação de vida e também de batismo no Espírito Santo. Que o Senhor leve o teu povo em paz e que as palavras que foram ensinadas aqui hoje, elas não sejam esquecidas, mas essa pessoa saia daqui colocando em prática aquilo que ela aprendeu e assim veja o resultado. Abençoe essa semana santa, meu Pai. Abençoe essa semana e que esse evento da família ao pé da cruz venha a ter um grande impacto em todas as pessoas que estiverem ali representando suas famílias, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus sobre ti levante o rosto, te dê a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Boa noite, pessoal. Vão com Deus.